Shalom, shalom para você. Mais uma semana nos encontramos. Que maravilha, né? É motivo de muita alegria quando podemos estar juntos em comunhão com o nosso Deus e com vocês aí do outro lado. Amém? Jesus, nosso Salvador, que o teu poder venha até nós, Pai, o poder da tua palavra. E o teu amor, Senhor, seja derramado no nosso coração profundamente. Que nós possamos te conhecer mais e mais. E que ser transformados, Pai, por esse amor profundo. Muito obrigada, Pai, por cada vida. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Muito obrigada, Pai, porque podemos estar aqui, porque o Senhor nos prepara esse tempo. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente começar, dê o seu like, compartilhe o link, comente, participe. Essa palavra é para mim e para você. A transformação do nosso ser é para mim e para você. Fique dentro, seja parte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando do cego Bartimeu, cego de Jericó, né? Nós estamos na terceira semana, a terceira parte dessa palavra. E nós vimos, então, que o cego de Bartimeu, eu vou ler o texto de novo, é melhor. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Nós vimos que Bartimeu, então, era um cego que ficava à margem do caminho da volta de Jericó. Quando eles estavam voltando de Jericó, era um caminho de peregrinação. E esse Bartimeu tinha ali os seus duas questões, né? Ele era um deficiente visual, ele era um mendigo, ele dependia da caridade das pessoas, ele estava ali numa situação muito delicada. Nós vimos também que ele, além da questão física, ele tinha questões emocionais pela própria situação, né? Questões de autoestima, de humilhação. Nós vimos que a alma fica profundamente ferida por causa dessa situação, dessa humilhação. Estar à beira do caminho é estar afastado da sua vida social, da sua vida de trabalho, da sua vida familiar. É você estar mesmo como um invisível ali. Então Bartimeu estava ali, assentado à beira desse caminho. E Jesus, então, voltando de Jericó, passava com os seus discípulos e uma grande multidão atrás dele, né? Sempre havia uma multidão seguindo Jesus, porque além dele ser o mestre, ser o filho do Deus vivo, ele era para uma boa parte aquele que fazia milagres, aquele que trazia sinais à terra. Então, ele era seguido de uma multidão também. Mas quando o Bartimeu ouviu falar que era Jesus de Nazaré, então ele clama e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os que estavam mais próximos de Jesus, e acredito que até quem estava passando por perto de Bartimeu, o repreenderam e deve ter dizido: meu filho, fica quieto.
Você não está vendo que ele está passando para fazer umas coisas muito importantes? Quem é você? Para de gritar, para de incomodar. Foi repreendido mesmo. E aí ele, então, acho que cresceu nele uma força. Ele sabia que era Jesus de Nazaré, aquele que fazia milagres, que transformava vidas. Então ele clama muito mais depois que foi repreendido. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, aqui no texto diz que Jesus para e fala: chame, tragam ele. E aí alguém ali, ou alguns, devem ter corrido para ele e falado: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Então, quando ele ouve que Jesus estava ali esperando por ele, ele então se levanta e tira toda a sua capa e lança fora. A capa nós vimos na semana passada, que era uma espécie de esconderijo emocional para Bartimeu, né? Um lugar que ele tinha ali, ficava ali, ele era invisível, acho que ele queria ser mais invisível ainda, né? Por causa das suas questões emocionais, além da questão física. Então ele se levanta e ele lança para fora essa capa que o impedia de chegar a Jesus, devia ser até pesada, devia estar suja, né? Eles usavam umas capas grandes naquela época, então ele tira todo aquele peso e corre para ter com Jesus. Então Jesus olha para ele e pergunta: que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, né? Ele era cego, e o que ele queria? Provavelmente ver. Então era uma coisa óbvia. Mas o que acontece é que Jesus, ele quer ouvir de você. Ali com Bartimeu era bem óbvio a sua necessidade, né? Como às vezes as pessoas chegam perto de nós e nós já nos antecipamos. Você já passou por isso? Já nos antecipamos para ajudar, ou alguém já se antecipou para nos ajudar, porque era óbvio a nossa necessidade. Ali no caso de Bartimeu, era óbvio também, porque ele era cego e ele estava marginalizado. Mesmo assim, Jesus pergunta o que ele quer. Mais que depressa ele responde, então: eu quero ver. Não sei se passou pela cabeça: meu Deus, eu vou ter que falar o que ele quer, mas Bartimeu estava com tanta vontade de encontrar Jesus. Ele clamou, ele passou por cima de toda a repreensão dos seus discípulos e ele lançou de si o seu esconderijo. Ele, de fato, apareceu com a sua fragilidade diante de Jesus. E Jesus, então, pergunta: o que você quer? Ele, mais que depressa: eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero poder enxergar. Eu quero poder caminhar. E junto com essa visão, vinha também muitas curas para Bartimeu, né? Muitas curas. Sua visão recuperada o levaria para uma outra vida, um outro status na sociedade. Você imagina você ser um mendigo com uma deficiência, esquecido, debaixo de uma capa, humilhado. De repente, passa um homem, que Jesus aqui era o período dele na terra, ele estava como homem, o filho do Deus vivo, e pergunta para você: então, o que você quer que eu faça? Então você diz: que eu volte a ver. E junto com a visão veio, então, todas as outras coisas para Bartimeu. O que veio para Bartimeu? Uma cura interior, com certeza. Uma nova posição. Bartimeu deve ter ficado assim, deve ter passado pela sua mente: ah, meu pai, eu vou poder agora trabalhar, ter minha vida. Saiu daquele lugar de invisibilidade. Ele via agora a possibilidade de recuperar
todas as coisas que ficaram para trás. Ele poderia movimentar a sua vida que estava estagnada, parada. Ele agora podia ver que todas as pessoas caminhavam e iam e conquistavam, e que agora ele poderia também. Trouxe esperança para o coração de Bartimeu. Trouxe uma autoestima mais elevada. E nós lemos lá em Mateus que Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Bartimeu devia estar muito cansado de estar naquela situação, de ter que mendigar, de ter que implorar. Então, naturalmente, que trouxe um descanso para Bartimeu. E toda aquela opressão de ser marginalizado, de ser ignorado, e de tantas outras dores no profundo da sua alma, foram sendo curadas, foram tendo a possibilidade, porque a luz entrou nos compartimentos escuros da alma de Bartimeu. Quanta coisa aconteceu com Bartimeu. Precisamos falar com Jesus o que queremos, o que necessitamos, onde está a nossa fragilidade, porque Jesus não viola a nossa vontade. Jesus não ultrapassa limites. Jesus não invade a sua vida. Ele bate a porta. Aquele que ouvir e abrir a porta, ele diz que vai entrar e vai ceiar com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Por isso, Jesus, por muitas vezes, nós estamos em situações que queremos mudança, mas nós precisamos falar com Jesus. Nós precisamos buscar Jesus. Nós precisamos crer que só Ele pode. Nós precisamos crer no seu poder de ressurreição. Ressurreição dos sonhos. Ele faz renascer em nós. Ele nos tira de lugares escuros, profundos. Nos traz de novo para o caminho que é Ele mesmo. Um caminho que nós podemos ver e olhar para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo é o autor da fé. E é Ele mesmo quem confirma a fé para crer nele. Mas nós precisamos falar. Ele pergunta: o que quer que eu te faça? Ah, Senhor, meu dia hoje foi assim, assim, assim. E eu não consigo isso, isso e isso. Está além das minhas forças. Faz uma transformação. Faz uma intervenção. Coloca a tua mão. Lança uma palavra poderosa. Fala comigo. Eu preciso disso. Às vezes é dentro de uma fragilidade, mas você sabe que, às vezes, até para adorar, até para orar, nós temos momentos na nossa vida em que as questões são tantas que, por muitas vezes, nós não sabemos nem como começar a orar. E eu já fiz essa oração. Senhor, eu não estou conseguindo te louvar. Eu não estou conseguindo. Mas no meu espírito eu te adoro. Mas a minha alma está doendo. E a minha mente não para de trabalhar. Aquieta a minha mente. Aquieta a minha alma. Me faz olhar para o Senhor, que é autor e consumador da minha fé. Eu preciso disso para estar aos teus pés, plena. Ele quer que você fale, que você diga a Ele.
que você quer que eu faça? Bartimeu, então, não pensou duas vezes. Que eu tenha vista. Eu quero ver. Porque uma vez que eu recuperado, muitas coisas vão entrar em equilíbrio em mim. Nós precisamos ter olhos para ver Jesus. Nós necessitamos de olhos para ver Jesus. Nós necessitamos olhar para Jesus, para que tudo em nós vá sendo equilibrado. Nós nascemos no pecado. Nós vivemos num mundo conturbado. São muitas preocupações, muitos traumas desde a infância. Muitas coisas nós passamos. E nós precisamos entrar no caminho que é Jesus. Porque no caminho que é Jesus, há luz que ilumina todo o nosso interior. E passo a passo, nós vamos então dizendo a Jesus todas as coisas. Todas as coisas. É impossível que a gente se conheça 100%. De vez em quando aparece uma coisa que nós não reconhecíamos e que hoje reconhecemos. Pois é a hora de falar com Jesus. É a hora. Olha, Jesus, eu não sabia que eu tinha isso, que eu era assim. Me ajuda. Que eu volte a ver. Eu não quero cegueira nessa área. Eu não quero cegueira nessa área. Eu não quero ficar na escuridão. Mas é preciso que a gente fale. Nós temos, de fato, muitos lugares em nossa vida, muitos lugares escuros, muitos compartimentos. Não dá nem para dimensionar dentro da nossa mente a quantidade de compartimentos, memórias que nós temos lá escondidas, coisas que refletem hoje nas nossas reações e nas nossas ações, que nós nem sabemos de onde vem, porque estão lá em compartimentos escuros, que nós não temos nem a consciência, estão lá no subconsciente. E aí, quando a gente, às vezes, se depara com uma ação ou com uma reação, é preciso parar e falar, epa, tem um canto aí que eu não estou identificando. Mas eu quero transformação. Eu quero ver. Eu quero luz. E Jesus é o poder da transformação. O Espírito é de poder. O Espírito de Deus é de poder. E a sua palavra é espada de 2 gumes, que é a única capaz de dividir a alma de espírito. Nós não temos nem como imaginar a linha entre alma e espírito. Mas o Espírito tem. A palavra de Deus tem. Então, nós precisamos, dia a dia, estar com Jesus. Dia a dia, olhar para Jesus. Dia a dia, conviver com a sua palavra. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, como naquela época ele estava habitando na terra. Ele era a própria palavra, o verbo vivo de Deus. Então, ele podia, e ele pode, e ele poderá eternamente. Mas para isso acontecer, é preciso que nós estejamos sempre dispostos a levantar e a deixar a nossa capa e ir até Jesus e falar, Jesus, eu preciso disso. Olha, tem um lugar aqui que eu não estou entendendo, mas eu quero transformação. Isso está me prendendo, isso está me amarrando, isso está me entristecendo.
ou eu estou ferindo. É preciso que a gente fale, é preciso que a gente se levante, é preciso que a gente se despoje. Jesus está perguntando o que quer que eu te faça. Precisamos que Jesus ilumine todos esses lugares. Todos esses lugares. Mas é preciso clamar e com a nossa vontade deixá-lo entrar. É na nossa vontade, no nosso livre-arbítrio, é que nós ouvimos Jesus bater e nós abrimos. Nós abrimos. Jesus não viola a minha vontade, a sua vontade. Não viola. Ele não vai ultrapassar. Ele está sempre pronto. Nós é que limitamos o seu agir em nós por causa das nossas limitações. Por medo, por orgulho, por não querer deixar ir alguma coisa, nós então nos agarramos, ficamos com a nossa capa e limitamos o agir de Deus em nossa vida. Deus quer nos curar, nos salvar, nos libertar, nos transformar, nos dar vida plena, capacitação. Deus quer restaurar sonhos. Deus quer que avancemos. Jesus é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Mas nós limitamos quando nós não falamos, quando nós nos escondemos atrás das nossas capas, quando nós ficamos com a nossa limitação, achando que vamos dar um jeito. Nós não damos jeito no que o pecado fez. Nós não conseguimos. Por isso Jesus veio para mim e para você. Por isso ele se entregou. Por isso o seu sangue verteu. Para que o preço do meu pecado e do seu pecado fosse pago na cruz do Calvário. E é através da cruz, olhando para ele, que nós somos libertos. E ele te pergunta, o que quer que eu te faça? É preciso falar. Mas que nós sejamos, para que nós sejamos confrontados com os nossos compartimentos, nós vamos ser confrontados pela palavra, pelos princípios. Nós temos que conviver com Jesus. Nós temos que caminhar com ele. Nós temos que nos levantar e ir. Para que ao longo do caminho, como aqueles peregrinos com Jesus, nós possamos então olhar para ele e falar, Jesus, eu não consigo aqui sozinho, eu não posso. E ele mesmo diz que sem ele nada podemos fazer. E nós possamos nos levantar, caminhar, clamar e nos despojar diante dele. E entregar a ele a nossa vontade, para que ele possa então vir com o poder do seu Espírito e fazer transformações profundas. Bartimeu foi transformado no físico. Bartimeu foi transformado na alma. Mas Bartimeu também foi renascido no Espírito. Porque ele seguiu Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor revela para nós, Pai, Jesus, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor mesmo é quem nos dá direção, porque o Teu Espírito Santo é nosso guia, e porque podemos ter acesso, Pai, ao Senhor. Porque por causa de Jesus somos transformados. Por causa de Jesus, Pai, nós podemos nos levantar e ver. Que essa palavra possa
penetrar no profundo do coração, Pai, de cada um. E trazer de fato, Pai, uma transformação de vida. Que sonhos sejam restaurados. Que caminho seja ordenado, Pai. E que o teu poder seja derramado sobre a sua vida, a sua casa, seu trabalho, de cada um, Pai. A tua palavra é semente que não volta para o Senhor vazia. Ela vai produzir. Muito obrigada, meu Deus, por esse tempo e por Jesus em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê lá o seu like, compartilhe o link, escreva, comente. Fale de Jesus por onde quer que você ande. Ide. Compartilhe essa palavra. Em nome de Jesus. Que a sua semana seja abençoada. Que venham bênçãos das regiões celestiais sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém.